Para cruzar o oceano da existência sem se afogar na ansiedade, o Vedanta nos entrega duas ferramentas práticas. Não são dogmas, são funções da sua própria inteligência, Viveka e Vairagya. Traduzimos Viveka como discernimento. Mas o que é discernir? É a capacidade de olhar para a vida e separar o que tem substância própria daquilo que é apenas passageiro. É saber diferenciar o ouro da bijuteria barata. Na nossa mente, significa saber separar. Isto sou eu, a consciência que testemunha, e isto é meu corpo, meus pensamentos, meus papéis no mundo. Destes olhos limpos pelo discernimento, nasce naturalmente Vairagya, que traduzimos como desapego ou despaixão. O erro mais comum é achar que desapego significa indiferença, frieza ou abandonar quem se ama. Isso não é desapego, é apatia. O verdadeiro desapego é a maturidade emocional. É a capacidade de desfrutar de uma comida, de um relacionamento ou de um momento de conforto, sem a ilusão de que aquilo preencherá a sua alma para sempre. Desapego é amar a flor sabendo que ela vai murchar, sem tentar plastificá-la para que dure para sempre. Grande parte da nossa exaustão mental vem de uma guerra silenciosa que travamos diariamente contra a realidade. Nós queremos que o mundo se curve aos nossos desejos. Mas olhe ao redor com o discernimento de Viveka. A realidade do mundo é o que é. Na natureza, os animais enfrentam seus próprios desafios diários para sobreviver. Faz parte do desenho da vida. Da mesma forma, nós teremos os nossos desafios no cotidiano. Cada elemento na criação exerce estritamente a sua função. O fogo queima. Essa é a função dele. Se você colocar a mão e se queimar, o erro foi seu, não do fogo. A água molha. O tempo envelhece o corpo. As pessoas agem de acordo com suas próprias mentes, dores e condicionamentos. O sofrimento humano não está nos fatos da vida. O sofrimento está na nossa teimosia em querer que as coisas sejam diferentes do que são. Sofremos porque queremos que o impermanente seja eterno. Queremos que o outro mude para nos agradar. Queremos que a engrenagem do mundo pare de girar. Quando você aceita a função de cada coisa, a sua mente relaxa. O sofrimento cessa porque você para de projetar as ilusões do ego sobre a realidade. O ego, em sua ignorância, quer mudar a engrenagem do mundo para seu próprio conforto. Mas o discernimento revela que a criação divina já é absolutamente perfeita. Tudo na natureza expressa uma sabedoria oculta e exata, mesmo que o ser humano, de início, não consiga alcançar a grandeza desse desenho. Trazer esse ensinamento para o dia a dia é compreender que, no seu trabalho, por exemplo, sempre existirá aquela pessoa que te irrita ou que testa a sua paciência. Mas quando você usa o discernimento, entende que o trabalho serve para lhe trazer o sustento material e não para ser a fonte absoluta da sua felicidade. Você compreende que pode cumprir o seu dever profissional com excelência e fazer o que gosta, exercitar seus passatempos e suas paixões aos finais de semana ou nas horas vagas. Quando você entende isso, para de esperar que o trabalho te dê algo que ele simplesmente não foi feito para dar. Você para de tentar acender a luz varrendo o chão. Você passa a usar o interruptor. Isso é entender a função de cada coisa. Essa clareza transforma a maneira como se relaciona com as pessoas. Passa-se a entender que existirão aqueles que te amarão pelo que você fala e outros que te odiarão exatamente pelo mesmo motivo. Mas quando se sabe quem é, as coisas passageiras de fora já não te afetam mais. Deixa-se de se abalar pela opinião alheia. Compreende-se que as coisas são como são e perde-se aquela vontade ilusória e cansativa de querer agradar o tempo inteiro. É aqui que se descobre a diferença crucial entre ser uma pessoa boa e ser uma pessoa boazinha. O bonzinho é apenas o ego fantasiado de santo. Sempre que se agiu assim, no fundo, foi por medo da rejeição, por querer algo em troca ou para tentar manipular as situações. O homem bom age pela verdade. O bonzinho age pela aprovação. O discernimento te mostra que cada um dá apenas aquilo que tem. Uma pessoa só passa adiante aquilo que recebeu, processado da maneira exata que a consciência dela consegue discernir aquela situação no momento. Não há espaço para mágoa quando se entende a limitação do outro. Há uma engrenagem oculta na nossa mente que nos mantém em um estado eterno de espera. Passamos a vida projetando a felicidade em uma linha de chegada que se afasta cada vez que tentamos dar um passo. Lembre-se da própria jornada. No tempo do colégio, a mente dizia:
Feliz mesmo eu vou ser quando terminar a escola e entrar na faculdade. Consegue-se o diploma, mas a promessa não se cumpriu. A mente mudou o alvo. Feliz mesmo eu vou ser quando abrir o meu consultório e começar a atender. Abriu-se o consultório e em pouco tempo a inquietação voltou. Agora eu só vou ser feliz quando enriquecer com meus atendimentos. Depois o alvo muda para as relações. Serei feliz quando me casar? Serei feliz quando tiver filhos. Pulamos de galho em galho, de conquista em conquista, sem perceber que nenhum objeto, status ou cenário material consegue satisfazer o desejo humano de forma permanente. Nada disso resolve o real problema. Por falta de discernimento, o ser humano não consegue enxergar a realidade como ela é. Vive exausto, aprisionado na ilusão de como as coisas deveriam ou poderiam ser para que finalmente alcance a felicidade. É por isso que um dos passos fundamentais para o despertar é retirar o hábito de reclamar. A reclamação crônica é o véu que nos impede de enxergar o divino ao nosso redor. Nos tornamos tão cegos pela nossa própria teimosia que nem o sol nos deixa felizes às vezes. Existem dias em que queremos até que o céu tenha um azul diferente, ou que o sol seja um pouco mais quente, ou um pouco mais frio. Reclamamos do clima, do trânsito, do vento, sem perceber que esse inconformismo com o agora é um verdadeiro veneno para a mente. O Vedanta nos lembra de uma verdade avassaladora. Buscamos tanto a felicidade porque a nossa essência é a própria felicidade. Temos saudades de casa. Mas o erro está em tentar encontrar o oceano dentro de pequenas gotas d'água. Para experimentar essa plenitude, não é preciso acrescentar nada à vida. Não é preciso construir mais um amanhã ilusório. O caminho é o oposto. É necessário retirar os pesos, remover o hábito da reclamação e largar aquilo que não nos pertence. Só então os olhos se abrem para enxergar o que já é real, o que já é divino e que sempre esteve bem aqui, ao nosso redor. Como, então, começar a treinar essa liberdade? O Vedanta nos ensina que não é preciso esperar uma grande crise ou se isolar em uma caverna para exercitar Viveka e Vairagya. O grande laboratório espiritual é a resolução dos conflitos do dia a dia. O sofrimento e a ansiedade quase sempre nascem quando a nossa mente, por falta de atenção, pega para si algo que é do outro. Alguém chega carregado de grosseria, ironia ou frustração. A mente desatenta assume aquela agressividade como pessoal, se ofende e passa horas remoendo, sofrida por um veneno que não era dela. Usar Viveka no momento do conflito é erguer um escudo de clareza. É olhar para a agressividade alheia e discernir. Esta raiva pertence à confusão interna daquela pessoa, não a mim. O que ela está jogando para fora é apenas o reflexo do mundo dela. Ao separar o que é seu do que é do outro, a mente para de se apropriar do lixo emocional alheio. Cada vez que se impede a mente de morder a isca de uma provocação, desarma-se o conflito interno. Você deixa de ser um pedaço de madeira jogado de um lado para o outro pela correnteza do humor dos outros e passa-se a ser o oceano, que acolhe o barulho das ondas na superfície, mas permanece imóvel em suas profundezas. Pense, por exemplo, em alguém que começa a liderar um grupo, mas não tem experiência. Pelo medo de não ser aceito ou de perder o controle, esse líder iniciante busca receber respeito por meio da imposição, do controle rígido ou do tom de voz. Mas aquele que compreendeu a verdadeira liderança, que é a liderança de si mesmo antes de tudo, sabe que o seu papel é fazer o que é correto e seguir a verdade, independentemente se isso vai agradar a todos ou não. Esse líder não precisa gritar para ser respeitado. Suas ações falam por ele. Quando fala com a verdade, suas palavras podem ser calmas, firmes e suaves, e ainda assim serão ouvidas com respeito e atenção. Ele compreendeu o valor absoluto do silêncio. Sabe que o barulho é o refúgio das mentes inseguras, enquanto a verdade repousa muitas vezes na quietude. Compreendendo a realidade como ela é, podemos olhar mais fundo para a Vairagya. O verdadeiro desapego não é largar aquilo que se gosta, é conseguir largar aquilo que já não se quer mais. Porém, não se tem força para deixar ir. É o resgate da nossa autonomia, pois a nossa mente, operando sozinha no piloto automático, não consegue compreender isso. Pense no exemplo de alguém que fuma. Essa pessoa sabe, intelectualmente, que o cigarro faz mal para a sua saúde. Quer parar, mas não consegue. Por quê? Porque o ato de fumar esconde algo muito mais profundo. Existe ali uma falta inconsciente, uma emoção mal resolvida internamente. O cigarro atua como uma anestesia temporária.
Ele a acalma, cessando por alguns minutos o sofrimento e o senso de autocondenação que o fluxo incessante de pensamentos está trazendo. Vairagya é a força que traz luz para essa engrenagem da consciência. O desapego ajuda a parar de fazer aquilo que destrói, permitindo a realização, finalmente, da verdadeira vontade. Afinal, no fundo, cada um de nós só quer ser feliz. Veja outro exemplo cotidiano. Uma pessoa que decide ter um corpo saudável. Precisa treinar e se alimentar direito. Portanto, necessitará de disciplina para alcançar o seu objetivo, vencendo a barreira da preguiça e da falta de vontade inicial. Precisará se desapegar da ideia infantil de que o alimento serve puramente para satisfazer o paladar, passando a entender que a função primeira do alimento é nutrir. No começo é difícil. Mas após o objetivo ser alcançado e a saúde se manifestar, aquilo que exigia um esforço doloroso passa a gerar felicidade verdadeira. Agora, faz-se o que realmente quer, porque sabe qual resultado está buscando. Se está no comando, e não mais sendo arrastado por desejos primitivos e inconscientes que levavam a agir por fuga ou por falta de consciência. Quando se torna consciente de um hábito, ele deixa de ser um automatismo e passa a ser uma escolha. Precisamos do desapego de Vairagya para fazermos escolhas melhores. O homem só é livre de verdade quando se torna capaz de fazer, também, aquilo que não quer fazer no momento. Se só se faz o que tem vontade, não se é livre, é-se escravo dos próprios desejos. E os nossos desejos não somos nós que escolhemos. Esta verdade sobre a qual o Vedanta fala não pertence à Índia, nem ao Oriente. Ela é uma lei universal. E se olharmos com atenção, veremos que Jesus Cristo ensinava exatamente essa mesma ciência da alma para o Ocidente. Cristo era um mestre do discernimento e do desapego. Lembremos-nos de uma de suas parábolas mais famosas, a parábola do construtor sábio. Jesus diz que aquele que ouve suas palavras e as pratica é como o homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. A chuva caiu, as torrentes vieram, os ventos sopraram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas o homem insensato construiu sua casa sobre a areia. A tempestade veio, e a queda daquela casa foi tremenda. O que é a areia senão o impermanente? Construir a vida sobre a aprovação dos outros, sobre o cargo no trabalho ou sobre as ilusões do ego é construir na areia. Quando as tempestades inevitáveis da vida chegam, tudo desmorona. A rocha de que Jesus falava é o que o Vedanta chama de Atman, o real, a consciência imutável, que permanece intocada quando o filme do mundo muda. Praticar Viveka é escolher a rocha em vez da areia. Mas como alcançar essa rocha? Jesus nos dá a chave de Vairagya em outra parábola curtíssima, mas avassaladora, a parábola do tesouro escondido. Ele diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Um homem o encontra, o esconde de novo e, cheio de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Repare no detalhe. O homem não vendeu tudo o que tinha por obrigação, por tristeza ou por um sacrifício doloroso. Vendeu tudo cheio de alegria. Por quê? Porque descobriu algo que valia infinitamente mais. Isso é o legítimo desapego do Vedanta. Só se larga os brinquedos da matéria quando se descobre o tesouro da consciência. Não se força a renúncia, simplesmente amadurece-se. Cristo mostra que para possuir o infinito, o campo, é preciso estar disposto a desapegar-se do finito, as pequenas posses. O reino dos céus de Jesus e a libertação do Vedanta apontam para o exato mesmo lugar, o despertar da nossa natureza divina, que está além deste mundo flutuante. A verdade é uma só, embora os sábios a chamem por muitos nomes. Seja ouvindo as Upanishads às margens do rio Gange, seja ouvindo o Sermão da Montanha na Galileia, o convite para a vida permanece o mesmo. Use o discernimento para enxergar os limites do mundo e o desapego para deixar ir o que não te pertence. No fim das contas, vai se perceber que a paz não é um evento especial que vai acontecer no futuro. Ela é apenas o que sobra quando se para de carregar o que não é seu, desliga a reclamação automática e aceita a vida como ela se apresenta. A liberdade começa no dia em que se para de esperar o mundo perfeito para começar a viver. Se quer ver a mudança no mundo, seja essa mudança. Se se quer respeito, respeite. Se se quer amor, seja esse amor. Seja coerente com aquilo que se deseja alcançar. Se quer viver no paraíso, comece não transformando a vida do próximo em um inferno. Respeite o outro e, acima de tudo, se respeite.
Não é preciso uma vida no paraíso para ser feliz. Quando mudamos a nossa visão e retiramos a fantasia de como as coisas deveriam ser, e finalmente enxergamos a realidade. E é aí que passamos a construir o nosso próprio paraíso dentro das limitações exatas que essa realidade nos dá. Mas me diga uma coisa, como seria esse paraíso idealizado se você continuasse sendo exatamente a mesma pessoa que reclama de tudo? Se o lugar fosse perfeito, todos lá teriam que ter os mesmos gostos e os mesmos desejos que os seus? Qual seria a graça de um lugar assim? O problema nunca foi o cenário. Sempre foi a nossa insistência em brigar com o que está fora. A maturidade começa no dia em que se para de esperar as condições ideais e decide-se viver a vida exatamente do jeito que ela é.